O programa Câmara em Debate é uma grande oportunidade para você, cidadão, conhecer a Câmara de Vereadores. Ela mudou o seu perfil, aumentou a representatividade e, consequentemente, isso nos dá também a responsabilidade de apresentar para a sociedade quem são os novos vereadores. O programa Câmara em Debate entrevista agora Alain Balbino, ele que conquistou o seu 3º mandato e está aqui eleito pelo Podemos. Vereador, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Marcos. Mesmo com essa multiplicidade de informações, eu tenho dito isso para todos os nossos entrevistados, a gente tem dado a oportunidade de que o vereador possa se apresentar. Quem é Alain Balbino? Câmara em Debate vem num momento muito oportuno e eu diria que necessário para a Câmara Municipal de Maceió. Esse espaço aqui, ele mostra exatamente a democracia que está sendo exercida pela mesa diretora. Eu inicio dando os parabéns à mesa diretora, no nome do presidente Galba Neto e do primeiro secretário Marcelo Palmeira, mas também salientando que cada vereador fica mais à vontade a partir do momento que ele tem um canal onde ele pode falar, onde ele pode exercer o seu papel de interlocutor da sociedade. Alain Balbino, eu tenho 56 anos, nasci em Maceió e me formei em administração e tenho tido um privilégio de trabalhar na área pública já há um bom tempo. Estou exercendo o 3º mandato, 2 mandatos, eles foram consecutivos, foram 8 anos, quando eu tive a oportunidade de assumir a presidência daquela casa em 2003 e 2004. De lá para cá foram 11 anos de preparação profissional, exercendo cargos mais no Executivo Municipal e trabalhando para que fosse aperfeiçoada aquela característica profissional que era de ser um gestor, mas um gestor tanto da área pública como privada, nos momentos que fosse necessária a minha presença, mas sobretudo com a atualização e modernização das regras, leis, e essas atualizações ajudam muito no desempenho do papel do gestor. Se o senhor pudesse pontuar na sua vida, em que momento a política surge? Surge lá atrás, eu, funcionário do Sistema Telebrás, com 20 anos de idade, trabalhando num setor que era conhecido como setor de grandes usuários. Seriam os usuários em exponenciais do território alagoano. E naquelas viagens ao interior, naqueles contatos com diversas empresas, surge exatamente aquele ser humano flexível, aquele ser humano entendendo a necessidade de se aprofundar no conhecimento, de estar atualizado, de respeitar pessoas e de ser conexão entre aquele que precisava de uma solução para um problema e aquela empresa, que no caso do Sistema Telebrás era a Telasa, que tinha exatamente a resposta para todas as indagações. Dali, passei também por diversos setores que me qualificaram, entre eles o atendimento às pessoas. E isso, um órgão que possibilitou um crescimento, vários cursos eles ofertavam, e de fato veio o primeiro contato com a área pública como gestor, quando eu assumi a delegacia do Ministério das Comunicações e Transportes aqui em Alagoas. Eu tinha 27 anos de idade e foi ali que eu vi a mão do Senhor sobre mim e me protegendo, me guiando. E eu disse, agora o Criador, creio eu, que Ele não me quer mais como um funcionário, Ele quer como um representante público. E eu fui para a minha primeira eleição em 1996 e perdi. Já perdeu, já serviu de experiência, né, vereador? Pois é, mas depois as outras foi que nos deram o prazer de estar com a vitória na mão e representando os maceienses. Quais as bandeiras que o senhor traz para o Parlamento Municipal? Existe uma bandeira que ela tem 3 situações, envolve a família, a vida e os princípios. E creio eu que nós estamos passando um momento no Brasil e no mundo, um momento que não é de adequação, é de deformação. E essa deformação cultural, educacional, está preocupando exatamente as famílias, sejam elas tradicionais ou não. Como nós nos adequarmos, é necessário haver muita comunicação. Eu não vejo apenas a questão de se deparar com o caos, mas você enfrentar o caos e equilibrar.
procurar ser uma pessoa que possa encontrar saídas para as mais diversas situações. Então, eu tenho compreensão, uma visão, de que a minha presença neste momento no parlamento, ela tem um olhar mais no sentido de acompanhar as legislações atuais, vigentes, e formular perspectivas através de novas legislações para as devidas adequações. É assim que eu creio e vejo que as entidades e instituições sociais, elas vão ser reconhecidas, elas vão ser valorizadas e priorizadas. Porque, do contrário, se você também não vê, mesmo entendendo que a sua preocupação é com a vida, com a família e com os princípios, mas se você não enxerga uma alternativa de fazer com que haja uma convivência desses três temas com as legislações, sejam municipais, estaduais ou federais, eu acho que o confronto será inevitável. Então, o político, no caso o vereador, ele vem para poder promover equilíbrio. O senhor já demonstrou na sua fala, pelo menos já em 2 oportunidades, que tem uma formação consolidada, uma formação religiosa. Sim. De que modo essa formação lhe dá suporte para exercer o mandato? Há algum tipo de interferência, de colaboração? Como é que isso pode ajudar? Eu fico muito à vontade em dizer que a minha opção em ser cristão é porque eu creio e entendo que eu fui formado, eu existo por um propósito de Deus. Deus nos quer útil para o servir, para fazer com que a nossa vida ela seja exemplo, que ela seja luz, que ela seja um espelho. Baseado nisso, eu acredito também que a família em si ela absorve um papel de fundamental importância. Assim como o político tem o papel de exercer uma fiscalização dentro da Casa Legislativa Municipal, a esposa, dentro da sua casa, exerce uma função de fiscalização na sua vida pessoal. A partir do momento que eu tive o privilégio de ter 2 filhas e elas me deram 5 netos, eu percebi que aquele papel de pai, ele passava a ser mais ampliado. Eu passava a ser um pai mais cuidadoso, um pai com mais atenção ao que acontece no mundo. E hoje o comentário generalizado é como as influências externas, elas atuam na sua vida diária e você tem que saber conduzir isso para que não atrapalhe nem a sua família, nem seus negócios e nem tem um pouco o seu chamado, a sua vocação. Então, essa vocação que tem dentro dela, o que você colocou da religiosidade, ela é fundamental. Eu creio que, primeiro, deve-se respeitar os posicionamentos religiosos de todos os seus participantes e representantes da sociedade. A partir do momento que você convive com os contrários, isso é democracia. E a democracia ela não pode só estar no papel ou na teoria. E aí entra aquela questão do pesquisador. Ou você exerce a praxe, teoria e prática, ou você rasga a partir do momento que você vê uma Constituição, seja ela orgânica estadual ou uma Constituição federal, não sendo obedecida, literalmente alguém está rasgando as suas páginas. Há pouco o senhor falava da sua experiência como vereador já aqui na Câmara e naquela oportunidade dessa passagem o senhor chegou à presidência da Casa. É verdade. O que é que isso, de algum modo, instrumentaliza essa sua nova oportunidade como vereador de Maceió? Foi muito importante. A presidência da Casa, ela nos dá a capacidade de um crescimento que você só tem a ideia quando você chegar lá. A partir do momento que você ganhou a eleição e é vereador e você faz parte de um conjunto, hoje são 25 vereadores, você, claro, tem um papel de acompanhar, legislar, fiscalizar, de propor, discutir, participar. O presidente, ele exerce um papel fundamental que é a harmonia do poder. É o mediador? É o mediador. Ele representa, mas ao mesmo tempo ele tem que estar entendendo o que o Marcos ou o Alain estão querendo dizer para poder conciliar. E esse mediador, ele ganha em si um presente que a vida dá, que é a maturidade. E você sai outra pessoa.
Você exercer um cargo público, quando você abraça ele entendendo que é uma missão exatamente dentro da vocação para o qual você foi preparado, aquilo ali dá um ganho à sua personalidade, ao seu caráter, e você exerce posições muitas vezes difíceis de ser até cumpridas, mas exerce com autoridade, com intrepidez, com coragem e com visibilidade. Porque no momento que você tem coragem para desempenhar o seu papel, mas você tem compreensão que você está exercendo o papel correto, você não tem o que temer. E é isso que a sociedade quer. Eu creio que a sociedade hoje espera do político que ele seja mais verdadeiro, ou seja, a voz dessa sociedade aqui na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal. Momentos estamos passando dentro do Brasil onde muitos duvidam que haja eleição em 2022. Será? Eu creio que haverá eleição. Como serão essas eleições, não sei. Mas eu sei que a sociedade, ela não pode desperdiçar os bons valores. Ela precisa entender que esse é o momento quando se vê pessoas disponíveis e disponibilizadas a servir, a não perder mais esse olhar de valorização e de oportunidade que tem de ter um bom representante lá, fazendo com que ele seja bem representado. Eu me lembro que, naturalmente, como presidente da casa, o senhor teve que tomar algumas medidas que contrariaram interesses e, de certo modo, foram importantes para consolidar o seu jeito de administrar. Mas se o senhor pudesse pontuar algo que é importante, foi naquela época, que seria importante hoje, o que é que o senhor destacaria? Isso, a lei de responsabilidade fiscal, né, que nasce em 2004, teve o momento de adequação, 2 anos, e aquele período foi um período que nós tivemos muitas conversas, muitas discussões com o Tribunal de Contas, nada foi feito fugindo às regras, e é evidente que existe o período educacional. E nesse período educacional é evidente que há aqueles que recebem qualquer mudança de forma mais tranquila. Outros são resistentes e não aceitam a mudança. Entre elas estavam as questões ligadas aos salários. Os salários tinham que obedecer um determinado teto, e hoje nós temos o teto, que é o teto do presidente da República, né? E no caso do municipal é o teto do prefeito de nossa cidade. Era algo escalonado, nacional, tudo escalonado, estadual nacional. E nível municipal. Exatamente. Então, naquela época já existia essa discussão de ser uma regra cumprida com mais rigor, porque sempre existia a tal da flexibilidade. De lá para cá, a gente já viu muitas mudanças. Evidente que o STF tem entendimentos diversos, e muitas vezes a gente vê uma lei dessa sendo mais aplicada de forma diferente em outras regiões, o que causa aí uma grande discussão. Mas, no tocante à Câmara Municipal, as adequações foram feitas, todas as exigências na época em que nós assumimos a presidência, levaram com que a sociedade entendesse que também regras que são nascidas na Câmara Federal, elas são importantíssimas para que o poder municipal e o poder estadual possam viver de uma forma equilibrada. Entre elas, a questão também dos percentuais com gastos de salário e com gastos de custeio, que é a manutenção da Câmara Municipal. Teria que ser obedecido os 60% no que diz respeito a salário de servidor, esse era o teto máximo do orçamento, e 40% ao teto máximo do custeio e conservação da casa. Essas adequações tinham que ser feitas, então cortes eram necessários. Se tínhamos despesas que elas ultrapassavam os 40% de custeio, é evidente que os cortes teriam que ser feitos, mesmo que fosse na carne do próprio vereador. Então é evidente que na época isso causou uma série de discussões, tivemos que publicar, e foi uma decisão minha particular, a relação de todos os cargos, sejam efetivos ou comissionados, no Diário Oficial, e o Diário Oficial na época ele é impresso, então isso foi uma correria às bancas de revista para saber quem era quem e quem estava empregado pela Câmara Municipal na época. É evidente que veio 2008, e 2008 a gente já estava com outra característica, né, com outra Câmara Municipal, já totalmente adequada, isso já tinha passado 4 anos, e tínhamos já uma mente e uma percepção
totalmente diferente do que tinha sido formada lá atrás. Era uma Câmara mais madura. Além de arrumar a casa, né, e como administrador é sempre bom arrumar e deixar essa marca, o senhor conseguiu, como vereador, deixar, emplacar algum projeto importante que até hoje a sociedade se beneficie desse período? O senhor guarda essa memória? Eu creio que depois de mais de 50 anos não se falava em abrir o que diz respeito à discussão do que tange os recursos municipais. Toda a parte tributária, tanto de receita como despesa, o que envolve todas as aplicações dos tributos, era algo que eu sentia necessidade de fazer com que a sociedade participasse. Então, havia um pensamento e eu tive uma feliz oportunidade quando eu assumi a Prefeitura Municipal de Maceió por apenas 4 dias. E na ausência da prefeita à época, eu pude exercer um papel de intermediador com as mais diversas entidades, sejam elas que visavam lucro, como as empresas, como o CNPJ, como também aquelas filantrópicas. E criamos uma comissão para discutir, abrir o Código Tributário de nossa cidade. Isso já se fazia há mais de 50 anos que não se discutia. Então, para mim, aquilo ali marcou. Foi um período em meu mandato que, de fato, abriu uma visão, abriu um novo olhar e que a gente sabe que até hoje é necessário reestudar, como eu tenho feito nos meus pronunciamentos, para que hajam incentivos fiscais para a sobrevivência das empresas. No mais, no campo dos transgênicos, nós também apresentamos diversas informações e necessidades de adequação da alimentação do estudante, no que diz respeito às mudanças de legislações federais, no que diz respeito a transporte, maior segurança, as áreas de lazer, parques públicos. Os parques públicos eles não tinham uma fiscalização mais rigorosa no que diz respeito a montagem dos equipamentos, então os alvarás eram necessários. E aí nasce uma discussão sobre alvará, desde o alvará de permissão, passando para o alvará de funcionamento, o de reforma e, além de tudo isso, envolve estes alvarás duas características. A primeira característica é que diz respeito à questão técnica. Como obter o alvará, como ter acesso ao alvará, seja ele de construção civil, seja ele para um evento dentro da cidade de Maceió, ocupando uma praça pública. E o segundo ponto é o que tange a cobrança do valor naquele alvará. E eu sou, assim, um defensor de que as áreas filantrópicas, elas sejam isentas. Nesse período em que eu estarei aqui, é uma discussão que eu estou levantando e é um projeto que exige muita concentração, muita pesquisa, porque a nossa intenção é fazer com que as entidades filantrópicas, as entidades assistenciais sociais que não visam lucro, elas não paguem mais pelos alvarás solicitados. Isso é importante, né, vereador? Porque, como ao mesmo tempo o senhor teve a possibilidade de arrumar a casa e fazer uma gestão com transparência, né? É uma palavra que na época não tinha muita moda, mas que hoje é referência, né? Tem aí uma bandeira importante, essa questão da causa também pelas entidades que praticam a filantropia. Fala um pouco de política. O senhor é do Podemos, certo, não é? Está aqui no exercício justamente do mandato de vereador com ausência, o afastamento do então vereador Kelman Vieira, que atualmente é secretário. O senhor está no exercício da sua suplência. O Podemos não fez parte da base de apoio do prefeito JHC, do PSB. Ainda assim, o seu comportamento, o modo como o senhor tem lidado com essa, abre aspas, diferença ideológica, tem sido meio que de conciliação e de mediador. Por que o senhor optou por esse caminho? Sim, ao invés de dar apenas oposição? Eu já participei de 5 campanhas eleitorais só minha. Em campanhas que são de representação do executivo, no caso de prefeituras, de governador, participei de outras também. Não como candidato, como apoiador. No meu caso, sempre eu vejo uma palavra, uma frase muito forte nas caminhadas, nas campanhas onde eu passo. Não feche as portas. Não feche as portas. A partir do momento que eu coloco os pés na Câmara Municipal, eu tenho que relembrar dessa frase. Porque no momento que uma entidade bate a porta
do meu gabinete e ela pede uma audiência com a Prefeitura de Maceió, se eu me comporto de uma forma oposicionista, eu faço com que essa interlocução ela seja interrompida. E eu estou disponível para exercer um mandato com democracia. Eu estou disponível para exercer um mandato que ele tenha a condição de ser a voz dessa entidade social, do cidadão, do pai de família, do empresário, do presidente da instituição filantrópica, de quem quer que seja, sem a rigorosidade, sem o radicalismo político. Portanto, de fato, esta é uma característica, esta é uma filosofia que eu aplico e defendo desde os bancos escolares, passando pela universidade, e não desistirei de ter esse comportamento, porque as portas abertas, ela viabiliza soluções. As portas abertas, ela viabiliza que haja comunicação e entendimento. E o conflito é um atraso. O conflito, a crítica sem uma consistência, sem uma prova ou sem uma contundente resposta uma resposta contrária àquela afirmação de quem está no poder dirigindo o município como Maceió, passa a ser de uma forma incompreensível pela sociedade. A sociedade hoje quer resultados. Saímos de 21 vereadores para 25. A sociedade vai cobrar resultados desses 25 vereadores. Então, que todos nós sejamos compreensíveis e sejamos democráticos ao ponto exatamente de abrir portas e fazer com que haja uma comunicação permanente entre a Câmara Municipal e a Prefeitura Municipal de Maceió, através dos secretários municipais também. Para finalizar, dentro desse seu conceito, a Câmara vai discutir no segundo semestre o orçamento. E o orçamento é um pouco essa coxa de retalhos dos interesses vários da sociedade. É isso que o senhor quer levar para essa discussão? Exatamente. LDO, ela antecede o plano plurianual. E depois vem exatamente o orçamento final. Nesse contexto, agora é a hora da sociedade participar e se posicionar. E estamos tendo algumas dificuldades, entre elas a questão de atualização de informação. Nós lemos já a LDO já foi apresentada, a LDO já está sendo discutida, as pessoas estão sendo convocadas. Quais são as dificuldades? A primeira é a questão da pandemia. A pandemia faz com que as reuniões remotas, muitas vezes, ela tenha dificuldade na participação de algum membro da sociedade. Mas é importante que nós possamos fazer várias discussões, já que existe a dificuldade imposta pela pandemia, que façamos as reuniões híbridas, tanto presenciais como não presenciais, mas que ela seja aumentada no número de reuniões, porque isso vai facilitar a participação de todos. Se é que tem que ter um número limitado de pessoas dentro do plenário da Câmara Municipal, se nós aumentarmos, multiplicarmos o número de reuniões, todos irão participar em blocos. A partir do momento que eles recebem convites, são 20 ou 30 pessoas convidadas por reunião, daqui a pouco nós vamos alcançar e atingir todos os nossos convidados e eles vão participar com sugestões. Vereador Alain Balbino, gostaria de agradecer sua presença no obrigado. programa Câmara em Debate. Você que acompanhou esse programa, acompanhe também a atuação do vereador nas redes sociais. E para você que queira conhecer ainda mais como funciona a casa e quem são os vereadores, acompanhe o programa Câmara em Debate, sempre trazendo um vereador para que ele possa se apresentar para a sociedade. Até uma próxima oportunidade.